Fala, Diogo. Boa noite, Esdras. Como estão as Tranquilo, coisas? Tranquilo. Tá tudo bem, e você? Tudo bem. Naquela correria de sempre, né? Principalmente nesse mês de setembro aí, que a gente trabalha bastante essa temática que a gente vai conversar um pouco hoje. Um mês bastante corrido, bastante intenso. Eu tenho feito bastante falas, assim como essa que eu vou fazer com você agora, em instituições de ensino, instituições de saúde. Então é um mês bastante corrido, assim, sempre em setembro, desde 2016, mais ou menos, que eu e mais uma colega do trabalho, a gente faz esse bate-papo, né? Falar um pouco a respeito desse tema que por muito tempo se tornou um tabu, que eu acho que ainda é um tabu, né? Mas que precisa ser falado, discutido. As pessoas, quando começam a entender um pouquinho o que está assim se descortinando através do fenômeno do suicídio, elas começam a ter um pouco mais de abertura com o tema, né? Estou transmitindo essa live pelo meu Face. Vou pedir para você se apresentar, porque provavelmente muita gente lá no meu Face não te conhece. Tem uma galera que é amigo nosso em comum, né? Gente aí, Uhum. época de KF, época que eu morei aí. Mas vai que tem alguém que não te conhece. Pedir para você se apresentar, falar no seu trabalho aí, pessoal. Tá certo. Ó, meu nome é Diogo Melo, eu sou psicólogo clínico. Atualmente eu atuo no ambulatório infanto-juvenil de saúde mental, né? Já faz quase que 6 anos que eu atuo lá, né? Também sou psicólogo clínico, trabalho em consultório e presto consultorias justamente para essa temática aí, né? Saúde mental, somente para a rede de ensino, a rede privada e a rede municipal, né? E já há uns 3 anos eu venho nas instituições, principalmente nesse mês de setembro, trabalhando um pouco esse tema, né? A respeito do comportamento suicida, desmistificando um pouco essa temática, né? Explicando um pouquinho a gravidade, entendendo que a gente fala de suicídio, é um tema multicausal, né? Existem vários fatores aí, biológico, ambiental, Multifatores, existencial. multifacetado. Você Exatamente. esqueceu de incluir no seu histórico aí a filosofia, viu? Ah, exatamente. É, dentro da psicologia, eu tenho especialização em psicologia fenomenológica existencial e também possuo a formação de filosofia. Né? A filosofia vem me ajudando aí, contribuindo para refletir sobre as questões humanas, existenciais, né? O que tem muito a ver com a temática que a gente vai trabalhar, né? Tem um filósofo existencialista chamado Alberto Camus que ele fala, né? O suicídio é um dos grandes dilemas existenciais que o ser humano precisa lidar, né? Com a questão do suicídio, né? Ele trabalha bastante isso quando ele tem um livro que ele fala sobre o mito de Sísifo, né? Um personagem que tem que carregar uma pedra sobre um paredão, sobre uma muralha e ao final no topo essa pedra cai novamente e ele tem que novamente carregar. Então ele vem falando um pouco da existência, dessa facticidade, né? E ele questiona um pouco esse sentido da vida. Acho que é uma apresentação mais básica, assim, né? Eu tô no meu Face mesmo, eu sou Esdras, sou psicólogo também, trabalho Sim. no sistema prisional, estou cursando outra faculdade, cursando direito e curioso, curioso com a psicanálise, curioso com as questões de saúde mental, as questões do crime em si. Mas assim, você começou falando aí, porque a gente tentou dar um título meio que com a intenção de provocar, de chamar a atenção, né? Aham. O suicídio é o quê? É um desejo de morrer, a vontade de morrer que supera o desejo, a vontade de viver. A gente colocou
essa temática aí como uma forma de trazer, dar uma provocada. Mas como você começou, já emendou com a sua filosofia, toda vez que eu lembro da filosofia, alguém fala filosofia, eu lembro de você, daquela conversa nossa. Sim. E assim, eu tentei fazer um levantamento meio cronológico, entendeu? Do como que o suicídio veio acontecendo em cada época, em cada povo. E é engraçado que nos povos mais primitivos, as motivações para o suicídio, muitas parecem com as que nós vemos hoje na nossa época, nessa que a gente poderia chamar de pós-modernidade, entendeu? A questão, em alguns povos, para evitar uma desonra, fugir de uma escravidão, questões ligadas ao afeto, uma idade avançada. Eu lembro que quando eu estava na faculdade ali, 2006 a 2010, existia, a gente chegou a fazer um trabalho de um texto que falava um pouco sobre essa questão do suicídio com a idade avançada, por uma perda de sentido, a partir da idade, da sensação de improdutividade, do distanciamento dos vínculos, que viveu a vida inteira todo mundo ali aglutinado, e de uma hora para outra, cada um segue seu rumo e fica eu sozinho, os filhos saíram, esse ninho esvaziou. E também já existia entre os primitivos um aspecto também ligado à vingança. Eu cometo suicídio para me vingar de você, porque esse ato vai acarretar em você alguns sentimentos, algumas sensações, algumas culpas, então eu me mato por uma vingança. Isso os povos mais primitivos que se tomaram conhecimento. Caminhando um pouco, quando a gente chega ali na sociedade greco-romana, naquela época quando surge a filosofia clássica na Grécia, o suicídio também existia, mas por um tempo, eu tive vendo um texto que ele fala que por um período os filósofos meio que ignoraram trazer provocações ou enfocar sobre esse tema, entendeu? E eu li um texto que ele traz até alguns questionamentos. Talvez, sabendo que é uma possibilidade, foi querendo evitar tocar como não sendo uma forma de incitar, não se sabe ao certo. Mas nessa sociedade greco-romana já existia algumas punições para o suicida. Quem se suicidava, ele não tinha direito a viver um funeral com os rituais que qualquer ser humano poderia ter. E poderia ser agravado, porque o suicida, que o ato suicida dele provocasse alguma consequência em relação a algum dos deuses, a punição aumentava. Decepava-se as mãos como um símbolo de um ato cometido pelas próprias mãos, decepava-se essas mãos e enterrava ela em outro lugar separado do corpo. Era uma punição para o suicida. Mas aí a gente vai caminhando, chega na questão da Idade Média pela Europa. Sim. Também a punição para o suicida se manteve. Quem se suicidava dentro de casa, em boa parte da Europa, e o corpo nem poderia ser retirado pela porta. Ele tinha que sair por uma janela, e se caso não houvesse uma janela, abria-se até um buraco nas paredes, para que passasse esse corpo, mas para ele não sair pela porta, porque tinha um certo significado de honra de sair pela porta. Então, para não possibilitar essa honra ao suicida, então ele saía pela janela, por um buraco feito ou qualquer outro lugar. Aí depois entra a questão da filosofia cristã, vem com Santo Agostinho, vem com Tomás de Aquino, e nas concepções dele também o suicida estava condenado a uma punição. Santo Agostinho e Tomás de Aquino, em tese, eles praticamente enfocavam da mesma forma. Deus dá a vida, só Deus pode tirar. Quando eu tiro essa vida, eu estou me rebelando, eu estou assumindo uma rejeição para com esse Deus. Santo Agostinho vinha meio por esse caminho. Já Tomás de Aquino, ele via que como a salvação
ela se torna dependente dessa manifestação de arrependimento, esse suicida não tem essa oportunidade, entendeu? Então, continua a punição até nesse período. Chega no século XVIII, o suicídio já assume alguns outros aspectos, porque surge Shakespeare trazendo o suicídio para a encenação artística, levando para o palco. Exatamente. Isso, eu imagino que deve ter causado um certo desconforto, eu acho. A melhor palavra que eu posso encontrar, eu acho que é essa. Isso deve ter Se eu não me provocado. engano, se eu não me engano, o Shakespeare, ele tem 76 peças, né, que retratam a temática do suicídio. Se eu não me engano, eu estou me orientando a partir de um pesquisador muito famoso aqui no Brasil, chama Neuri Botega, um psiquiatra. Ele faz esse levantamento, né? Se eu não me engano, Shakespeare tinha 76 episódios de suicídio em sua obra, né? Quando o suicídio começa a se tornar uma temática assim, mais começa a aparecer esse tema, né? De uma maneira um pouco mais assim desvelada. E quando ele vem e traz o suicídio para essa manifestação artística, isso já surge alguns outros questionamentos, porque deixou de ser aquele ato simples e puramente pecaminoso, e ele mexe um pouco com a questão do ser, do existir, das possibilidades, do dilema humano. Então, começa a abrir-se um olhar diferente sobre essa questão do suicídio. E foi uma época que começa também a criar uma força a questão da ciência. Então, quando a ciência começa a criar essa força, paralelamente a religião começa a perder um pouco de força em algumas temáticas que era dominante da religião. A gente chega na época da Revolução Industrial, aí a coisa já começa a assumir um outro contorno, porque após a Revolução Industrial surge aquela obra do Durkheim, O Suicídio. E aí já fica algo bem literal, onde ele tira a figura desse indivíduo cometendo esse ato única e exclusivamente como uma decisão dele, e ele traz já para uma reflexão do contexto social. E ele vem até fazendo um link com a questão da Revolução Industrial mesmo, entendeu? Onde ele fala que, a partir da Revolução Industrial, algumas estruturas da sociedade, elas ou se diluíram ou perderam a força na sua dinâmica de funcionamento. E ele destaca a questão da família, da igreja e do Estado. E após essa Revolução Industrial, passa a necessitar encontrar a sua forma nova de funcionar, porque tudo se fez novo naquele momento. E como essa malha social foi afetada, com essa diluição dos poderes e da representação dessas instituições, elas perdem a representação, mas não surge nenhum mecanismo, nenhum instrumento para assumir esse papel com essa importância. E o ser humano se torna, uma linguagem mais analítica, eu diria, desamparado. Ele passa a viver um desamparo mais intenso. E isso ele fala que contribui. Na verdade, a obra dele vem todo arrebanhando nessas questões do social, tirando esse indivíduo com a decisão de uma escolha única, pura e simples. Vai caminhando, vai surgindo as leis civis, o suicídio perde esse caráter criminal, passa a ser descriminalizado. Hoje, praticamente, só os países que têm uma lei, a Sharia, né, que é as leis islâmicas, só esses países que continuam com o entendimento ainda de punir o suicida, aquele que comete uma tentativa. O mundo ocidental praticamente já desqualificou tudo isso, já não existe mais essa compreensão. Mas eu quero te ouvir também, senão eu acabo me empolgando. Eu queria saber de Não, você, que isso. que trabalha mais diretamente nessa questão de ambulatório, de saúde mental. Você trabalha com adolescente, né?
especificamente, maior ênfase. Isso. No ambulatório eu trabalho mais com adolescentes, né? E praticamente é uma situação que me acomete diariamente. Diariamente eu atendo adolescentes que apresentam ideações suicidas, né? Que é o que a gente chama de comportamento suicida. Existe uma identificação dos níveis de intensidade dessas ideações. Existe um nível mais brando, vamos dizer assim, mais leve, um nível mais moderado, que é quando a pessoa passa pelo planejamento, né? Mas eu vou explicar mais aprofundadamente esses níveis, vamos dizer assim, de ideação. Queria interromper você, eu queria pedir uma coisa antes. Como que você vê, porque assim, nessa descrição cronológica que eu venho, a gente chega hoje na nossa cultura que é uma derivação judaico-cristão, que por uma época o suicida era alguém que vai para o inferno, alguém que cometeu um pecado, alguém que morreu porque não tem Deus, e sempre um discurso associado a essas questões ligadas a uma divindade, a uma espiritualidade. E durante muito tempo houve dentro das igrejas cristãs esse mito de que alguém que se mata é alguém que está longe de Deus. Lutero chegava a dizer que foi o demônio que leva as pessoas ao suicídio. Sim. E hoje, queria que você falasse um pouco dessa relação de saúde mental, suicídio, espiritualidade, suicídio, se é mito, se não é, como é que... Olha, Isas, hoje está se mudando, inclusive, a narrativa sobre o suicídio. Né? Se você pegar os grandes especialistas aí em suicídio, eles não usam, parece uma coisa óbvia, parece uma coisa simples, mas não se usa mais a palavra cometeu suicídio, porque a própria palavra cometeu tem um teor moral, né? Quem comete um pecado, vamos dizer assim. Né? Então, é quase que despejando toda a responsabilidade naquele indivíduo que o desenvolvimento da psicologia, da psiquiatria percebeu que é um indivíduo que muitas vezes está adoecido, né? 90% das pessoas que morrem em decorrência do suicídio apresentam questões psiquiátricas. Né? Então, é uma pessoa que não foi um ato isolado, né? O próprio Durkheim, no seu estudo sobre o suicídio, percebeu que é multifatorial, né? E também não se usa cometeu porque as pessoas cometem um crime, é uma linguagem jurídica, né? Você que está nas universas aí do direito, né? Então não se usa mais, então até essa narrativa que parece uma narrativa simples está mudando, né? Não se usa mais. No início não se tratava como suicídio, né? Era um homicídio contra si próprio. Exatamente. E depois que pegou a derivação do latim, criou-se esse termo suicídio. Mas antes era cometer um homicídio contra si próprio. Exatamente. E assim, essa compreensão do suicídio está mudando, porque a própria compreensão de morte muda, né? Como você falou, né? O suicídio ele pode ser estudado, ser percebido através de várias vertentes, através da antropologia, da sociologia, da filosofia, da psicologia, da espiritualidade, e não se chega a um ponto comum, assim, de definição, vamos dizer assim. Mas as próprias campanhas, né, de prevenção ao suicídio está ligado a essa mudança na narrativa, na maneira de falar. Então se percebeu que era preciso falar, mas de um jeito todo próprio, né? De um jeito assim em que se glorifica o suicídio, ou de um jeito em que se responsabiliza extremamente a pessoa que morreu em decorrência do suicídio, né? Você fez aí todo um apanhado histórico muito legal, muito interessante, né? Daria margens aí para várias horas aí de live, mas no século XVIII, se eu não me engano, em 1776, tinha um escritor chamado Goethe, né? Que ele escreveu o sofrimento do jovem Werther. Né? Então, assim, a publicidade, a antropologia estuda esse fenômeno chamado efeito de Werther. Nesse livro, o jovem Werther ele tem uma desilusão amorosa e ele acaba morrendo em decorrência do suicídio. E esse livro estourou na Alemanha, né? Estourou. Vários
indivíduos, vários jovens, né, estavam morrendo em decorrência do suicídio, e ao lado o livro do Werther. Então, acreditou-se por muito tempo que falar sobre esse tema era induzir, né? Mas se percebeu justamente o contrário, que era preciso falar, mas de uma maneira toda cuidadosa. Vamos dizer assim, a própria Associação Brasileira de Psiquiatria escreveu uma cartilha, se eu não me engano, para a mídia, não sei se o período é 2009, em que ela dá indicações de como deve ser falado, né? Sempre mostrando caminhos, sempre mostrando assim a possibilidade de um tratamento, né? Nunca mostrando imagens com detalhes, com fotos, né? Hoje, se você for no Google, por exemplo, e digitar lá a palavra suicídio, pode até haver assim algumas imagens, falas distorcidas, mas geralmente vai aparecer caminhos, né? Olha, é possível tratar a depressão, é possível procurar ajuda. Então, a maneira como se está falando mudou completamente, né? Está mudando, ou seja, né, paulatinamente está mudando. Né? Você falou aí que em torno de 90% são pessoas decorrentes de algum problema ligado à saúde mental. Sim. É assim. Quais são as doenças, os transtornos mais relevantes aí, né? Então, o suicídio ele é um ato deliberado, um ato consciente que a pessoa faz contra a própria vida, né? Cuja intenção é a morte e ela utiliza de um meio que ela considera ser letal, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, só para responder a sua pergunta, existe um comportamento que está em alta aí, principalmente os adolescentes, os adultos jovens, né? Que é a automutilação, aquele fenômeno dos adolescentes, da garotada se automutilando. Aquilo não é um suicídio, aquilo é um comportamento de risco. Né? Dentre as pessoas que morreram em decorrência do suicídio, existe um grande número de pessoas que praticaram automutilação. Mas o suicídio é um ato intencional. Porém, né, como a gente está dizendo aí, a gente está falando sobre narrativa, maneira de compreender o suicídio, a gente deve entender o suicídio sempre através de um ato ambivalente. A pessoa tem ambivalência na intensidade, na intenção de morrer em decorrência do suicídio. Não é um ato definitivo, né? Muitas vezes é um ato ambíguo, né? Dependendo do processo, de algum transtorno que aquela pessoa possa ser acometida, em um determinado momento ela pode ter uma ideação um pouco mais exacerbada, com planejamento, em outros momentos não. Então, é uma intenção ambígua, vamos dizer assim. Mas dentre os transtornos, assim, que mais existe o risco para o suicídio, quando eu falo risco, não quer dizer necessariamente que se a pessoa apresenta esse transtorno, que ela vai tentar o suicídio, né? Mas os transtornos que mais apresentam índices de tentativa de suicídio é o transtorno de humor. 35,8% das pessoas que morrem em decorrência do suicídio ou que tentam o suicídio apresentam transtorno de humor. Ou transtorno de humor monopolar ou bipolar, né? Que é aquele transtorno em que a pessoa apresenta fases, né? Fases de muita depressão, de muita tristeza, né? De rebaixamento de humor ou de muita euforia. O segundo maior índice na estatística é pessoas que fazem uso de substância psicoativa, principalmente o álcool, né? Então aí a gente começa a entender por que na juventude está aumentando tanto também índices de suicídio, porque hoje os jovens estão bebendo mais, estão usando mais substâncias psicoativas. O terceiro maior fator de risco é a esquizofrenia, 10,6% é o terceiro maior índice de pessoas que às vezes morrem em decorrência do suicídio, são pessoas que apresentam um transtorno de esquizofrenia. E o quarto são transtornos de personalidade. Somente personalidades assim, mais impulsivas, mais estáveis, né, mais agressivas. Né? Mas agora, alguém que possa estar nos escutando, né, que apresenta esse tipo de transtorno, apresenta esse tipo de sofrimento emocional, não necessariamente, né, vai cometer o suicídio ou vai ter a ideação suicida. Dentre as pessoas que acabam morrendo, apresentam assim
esses aspectos, vamos dizer assim, né? É uma temática assim complicada da gente conversar, porque Sim, existe muito isso, né? Eu escuto uma frase dita, às vezes entrou agora, escutou uma frase dita, fala, nossa, sim, meu filho, meu irmão, minha exatamente. mulher, meu marido. E assim, Uhum, a questão do suicídio ela é tão complexa que ela sim, gera, ela produz um certo sofrimento, não só para esse que está tendo essas ideias, pra as pessoas que convivem ao lado, porque a necessidade de existe algo interno que a vida é uma prioridade, que eu tenho que uhum, permanecer vivo. E assumir essa que eu vou encerrar a vida, ou conviver com alguém que parte para uma ideia assim, isso é muito agressivo para quem convive e até para os profissionais que atendem. Às exatamente. vezes, às vezes, por um mecanismo de defesa, até o profissional ele não consegue ter a percepção que está dando sinais, que está Uhum, desenvolvendo alguns comportamentos, dando de indício risco. para isso, porque ter um paciente, ou ter um parente, ou ter um amigo, ou ter alguém próximo, que haja algum tipo de vínculo, e vai e concretiza um suicídio, que chega nessa condição de um suicídio, isso gera um certo. Como é que eu não percebi? Como é que eu não vi? Por isso que é muito comum quando alguém aconteceu um suicídio, fulano de tal. Quem tinha alguma proximidade, é muito comum as pessoas já manifestar o discurso do tipo, pô, nunca deu indício, vivi alegre, feliz da vida, cheio de Sim, sonhos, cheio de projetos, é como se falasse assim, ele nunca demonstrou, porque se ele tivesse demonstrado, eu tinha percebido. Se eu não percebia, é porque não foi manifesto, entendeu? É muito complicado. E existe aquele outro que depois faz uma reflexão e às vezes corre o risco de entrar numa culpa, porque, nossa, será que ele não deu sinal e eu não vi? Putz, será que não demonstrou, eu não captei, não percebi? Então, assim, é complicado, entendeu? É uma temática muito sensível, muito. exatamente essas. E por isso que a gente, quando fala de prevenção ao suicídio, a gente também fala de pós-venção, né? Tanto que as pessoas que ficam, né? Parentes, terapeutas, familiares, colegas, amigos, são chamados de sobrevivente ao suicídio. Né? Então, por exemplo, eu como terapeuta, infelizmente, eu sou sobrevivente ao suicídio. Né? Eu já tive pacientes, né, jovens, que morreram em decorrência do suicídio. E é uma questão, assim, extremamente marcante, impactante, porque assim, o luto, por si próprio, já é uma questão difícil, né? A gente sabe as fases do luto, a negação, a revolta, a depressão, né? Essas 5 fases do luto. Agora, o luto em decorrência do suicídio é muito mais difícil, porque gera muito sentimento ambivalente, gera muito sentimento de culpa, né? A gente começa a fazer uma releitura do nosso passado, a gente começa a fazer essas perguntas, por que eu não percebi, né? Gera sentimentos ambíguos na gente também, às vezes raiva, até porque a gente percebe que a pessoa tinha muito potencial, tinha muitas coisas a se desenvolver na vida. Então a gente precisa lidar com esses sentimentos o tempo todo. E é o que você falou, né? O suicídio ele subverte várias lógicas. A lógica biológica, do instinto vital, do instinto para a vida, ele subverte a lógica religiosa, a lógica capitalista, né? Do sucesso a todo tempo. Então a gente O tem de Fritz, né? Vai lá. tem um pessoal que entrou aqui deu boa noite, mas eu não sei se Beleza. é possível eu responder, cara. Eu sou tão enrolado com isso. Eu já Mas respondi aqui. Boa noite, isso aqui. Um abraço. uma amiga minha aqui, a Letícia. O Fritz fez até um comentário aqui. Fala, Fritz, beleza? Pensando no público, você consegue visualizar aí também, não? Deixa eu dar uma entrada aqui, só um momentinho. Pensando no público adolescente, o quanto as exigências sociais envolvendo sucesso, referências de beleza, saúde, pode contribuir como fator motivador para comportamentos de risco, ou até mesmo antecipar a própria vida, Sim. o ato suicida. Olha, Isas, a grande preocupação, a partir dos anos 2000, né, essa sociedade que a gente chama nato virtual,
o índice de suicídio entre adolescentes aumentou 30%. Né? É a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Né? E só aquilo que você falou, né? Quando uma pessoa morre em decorrência do suicídio, eu não percebi, porque né, não dava sinais. Realmente a pessoa ela dá vários sinais, não só verbais, mas comportamentais. Então, quem está nos assistindo aí, tem jovens na família, né, ou professores, quem tem netos, sobrinhos. Então, é importante perceber os sinais que esse jovem vem apresentando. Uma mudança comportamental, uma mudança de humor. Então, assim, existem vários sinais. Esse adolescente, muitas vezes, ele usa as redes sociais. Então, observar aquelas frases, né, essas frases que eles costumam deixar no status, né, por exemplo, frases como me deixe em paz, eu não faço nada direito, né, estou cansado da vida. Né? Todo mundo passa em algum momento da vida por um pensamento assim de morte, um pensamento negativo, mas tem que perceber o comportamento desse jovem, né? Tem que se demonstrar aberto para ele, dar ouvido, escutar esse jovem. Né? Então, assim, tanto para o comportamento suicida, como para aquele comportamento de risco de automutilação, são jovens, muitas vezes, que não conseguem dar um lugar para essa dor que eles sentem, não conseguem ser ouvidos. Né? Essa cultura que a gente fala, né, da masculinidade frágil, principalmente os homens, né, que não conseguem pedir ajuda, não conseguem falar de suas angústias, falar de suas dificuldades. Então, os jovens eles vão dando sinais, por exemplo, né, mudanças na personalidade, nos hábitos. Você percebe aquele jovem que gostava de jogar uma bolinha, gostava de ir para a igreja, de repente ele bruscamente interrompe isso, ou progressivamente começa a interromper, né? Não, e ele interrompe, mas ele não passa por uma modificação. Interrompeu aqui, mas agora num novo Sim, grupo. Não, ele interrompe e vem para um casulo muitas vezes, né? Se isola. exatamente. Então, Numa prisão imediata, assim. sim, sim. É como eu falei, né? Existem mudanças bruscas no comportamento e mudanças progressivas. Mas assim, começa a observar o humor desse adolescente, se é um humor muitas vezes ansioso, agitado, deprimido. Alguns sinais que a gente percebe, principalmente no ambulatório infanto-juvenil, piora no desempenho escolar, né? Então, aquele jovem que começa a ter uma piora muito grande, afastamento de amigos, afastamento de familiares, como o Exas falou, começa a se isolar, né? Perda do interesse, perda ou ganho de peso, isso pode ser um sinal também, né? Mudanças do padrão de sono, então aquele adolescente que começa a ter uma mudança brusca na higiene do sono, comentários negativos em relação à vida, né? Comentários sobre a morte. Uma coisa que é muito comum na juventude é o que a gente chama de contágio psíquico. Né? Então, aquele adolescente que começa a se identificar com aquele famoso, aquele que cantor, que muitas vezes pode ter morrido em decorrência do suicídio, e ele começa a reproduzir muitas vezes a fala, as músicas. Isso já é um sinal. Né? Eu já atendi adolescentes que eram extremamente identificados com rappers americanos, né, que morreram em decorrência do suicídio, e eles tinham falas, vestimentas muito parecidas. Então, essas identificações podem ser sinais também. Muito atento à questão de rompimentos amorosos, né? Muitas vezes o adolescente, o jovem, ele não tem maturidade emocional para lidar com esses estresses que essas situações geram. Né? Rompimentos amorosos, bullies, exposição, humilhação, né? Acontece muito, por exemplo, jovens que são expostos na internet, né? Situações vexatórias, e a questão do bullying. Nos Estados Unidos, um dos maiores índices, né, de suicídio entre jovens são questões referentes a bullying. Né? Então, prestar atenção nessas mudanças. Essa fala sua que você fala que acontece algo e ele não tem estrutura emocional para suportar. Mas Sim. isso é comum nos suicídios entre adultos também. Também. Somente aquela figura narcísica, empoderada, onipotente. Quando rui essa estrutura, se vê diante
uma vulnerabilidade que ele nunca contou que fosse possível, não tem estrutura para suportar essa frustração, entendeu? É comum também nesses adultos com essas características. E assim, olhando por um lado mais analítico, a gente vai ver também que existem um monte de outros fatores também que são muito do sujeito, entendeu? Assim, existe sujeitos que tem uma tendência maior a uma melancolia, entendeu? Existe uma predisposição maior para entrar numa melancolia, né? Entrar, digamos assim. Então, o sujeito que ele parte com uma situação dessa, os investimentos que ele tinha, as energias que ele investia, as coisas que recebia atenção, que eram aplicadas, que era dedicação, quando ele perde esse objeto, que é digamos assim, um objeto de amor, né? Não tem para onde investir. Isso passa a ser investido para ele. Mas, inclusive, as agressividades que era aplicada, que era direcionada a esse objeto, deixou de ter o objeto. Isso passa a ser investido nele, porque esse objeto que foi perdido, ele continua existindo internalizado. Então, agredi-lo é uma maneira de agredir esse objeto. E alguns escritos vão dizer que o suicídio é uma maneira dele anular psicologicamente a existência desse objeto que está internalizado. Entendi. Então, eu não me mato porque eu quero acabar a vida. Eu vou me matar porque eu vou destruir esse objeto que está internalizado, que eu preciso agredi-lo, preciso canalizar para ele, entendeu? Exatamente. Existe um suicidologista, que eu não me vem ao nome agora, que ele fala: a questão do suicídio não é a morte em si, é tentar eliminar essa dor existencial, essa dor psíquica, que é insuportável. Então, é aquele. Né, tem um profissional também que eu já acompanhei, assim, através de lives, né, ele é um bombeiro que ele trabalha nessa questão de prevenção ao suicídio. Né? Até a maneira de abordar hoje está se mudando, né? Dentro da Polícia Militar, dentro dos profissionais de segurança pública, né? Eles não dão mais o bote. Né? É lógico que em alguns casos, com certeza, vai precisar exercer esse protocolo, vamos dizer assim, essa medida de proteção e de segurança. Mas existe uma abordagem hoje diferente, vamos dizer assim. Né? E esse bombeiro, ele falou assim, que uma vez uma moça chegou para ele e falou assim: olha, eu já perdi tudo nessa vida, menos a vida. Né? Então, assim, quando a gente fala do suicídio, a gente fala dessa dor. Falando um pouco, né, a respeito dos adolescentes, alguns perfis apresentam, assim, a gente precisa olhar com mais atenção alguns perfis psicológicos. Isso vale também para os adultos, né, mas principalmente para os jovens, que são aqueles perfis mais impulsivos, pelas pessoas que têm essa tendência à impulsividade, né, à agressividade, né, alguns transtornos de personalidade, principalmente, apresenta esse perfil. Então, tem que olhar um pouco com atenção. E também perfis muito rígidos, pessoas muito rígidas, né, que têm dificuldade com mudança, né, que têm constrições assim cognitivas, restrições cognitivas. Né? E para o adulto, lembrando que o suicídio, como eu falei, é uma questão ambivalente, ambígua, mas é sempre resultado de um processo de morrência. Né? Tem uma psicóloga que eu sigo bastante também, a Karina, ela fala: o suicídio é um processo de morrência. A pessoa ela vai tendo de lidar com os desencontros, com as agressões, né, com os insucessos, e muitas vezes ele não vai encontrando novas possibilidades, não vai encontrando redes de apoio, redes de suporte. Né? No entanto, que o suicídio é muito maior entre homens, apesar que as mulheres, né, tentam mais, né? Existe até uma estimativa que elas tentam 4 vezes mais do que os homens, mas os homens acabam morrendo 4 vezes mais do que as mulheres, até porque as mulheres possuem mais rede de apoio, mais rede de suporte, né? Então, cabeleireiro que a mulher vai, a manicure, não deixa de ser espaços terapêuticos, onde ela vai ali, conversa, fala suas dores. E a cultura que a gente vive,
o homem, ele muitas vezes guarda esse sentimento, não fala, entende que falar de problemas emocionais isso tem a ver com fracasso, com insucesso, né? 80% das pessoas que tentaram suicídio nunca passaram, né? Não, 80 não, 50 a 60%, quer dizer, nunca passaram por um profissional de saúde, assim, nunca conversaram sobre seus problemas, né? E esse preconceito contra o suicídio tem a ver com o preconceito contra a saúde mental. O sofrimento, ele não é valorizado. Era isso que eu ia tocar quando você falou lá desse processo de morrência. Sim. Que vai doendo, que vai ganhando corpo essa dor. Sim. E na nossa cultura isso é muito mal compreendido, porque isso é frescura, alguns vão dizer. Sim. Outros vão dizer que é falta de uma pia para lavar louça, falta de Deus. Falta de Deus. Então, assim, exatamente. Se é uma ferida aberta aqui no braço, todo mundo vai falar para você, corre lá e vai fazer um curativo. Mas se é um conflito existencial, se é uma questão de saúde mental, é muito exatamente a cultura, e ainda começa pelo próprio paciente, que ele ainda vem nessa, que procurar um psiquiatra é coisa de louco, muitas vezes. Sim, procurar exatamente. um psicólogo é coisa de louco. Eu não sou louco, pô. Eu trabalho, eu me sustento, gasto meu dinheiro certinho, cumpro minhas obrigações, por que eu vou no psicólogo, por que eu vou no psiquiatra? Ainda existe, em 2020, esse tipo de associação. Exatamente. Eu tenho pacientes, muitas vezes, que estão com situações graves, assim, com transtornos emocionais, psíquicos graves, síndrome de pânico, transtornos de ansiedade generalizada, depressão, e muitas vezes eles recebem até o afastamento médico, mas eles não levam para a empresa justamente porque eles falam mesmo, olha, vai queimar meu filme na empresa, entende? Esses dias eu fui dar palestra numa instituição aqui de São José, um rapaz que estava assistindo a palestra pediu para conversar comigo, falou, olha, eu tenho crises de ansiedade, é um sofrimento absurdo, eu sinto na pele, na carne, mas eu tenho medo de falar para minha chefe, de ela achar que eu esteja simulando uma situação, que eu esteja inventando uma situação. Então, assim, eu tenho família para cuidar, eu dependo desse emprego. Então, infelizmente, a gente vive essa cultura de desafirmação desse sofrimento existencial, desse sofrimento que... E isso é uma controvérsia, porque, se eu não me engano, as doenças psíquicas, né, transtornos de ansiedade, depressão, são as que mais trazem afastamento de trabalho, mais do que doenças crônicas, infecto-contagiosas, né? Então, existe ainda toda essa questão, né? Existe, assim, também, já que a gente está falando um pouco dos perfis, assim, que talvez a gente tem que olhar com mais cuidado para a questão do suicídio, existem alguns fatores de risco, né? Dentre os fatores de risco, as tentativas, né, frustradas é o primeiro fator de risco por excelência, né? Pessoas que já tentaram, então esses precisam ser olhados de uma maneira toda especial, precisam ter acompanhamento, vamos dizer assim. Segundo fator de risco são doenças, né, psiquiátricas, né? Então não existe, por exemplo, uma medicação para o suicídio. Existe uma medicação para o transtorno de base que dá o ímpeto suicida, vamos dizer assim, né? Então é preciso tratar, por isso que é preciso falar de saúde mental, é preciso falar desse cuidado, dessa atenção primária, né, da saúde. O outro fator de risco, homens, né, solteiros, né, é muito alto índice de pessoas que manifestam a ideação também, que passaram por abusos na infância, tanto abusos físicos, abusos sexuais, né? Pessoas que passaram por perdas recentes, a gente está falando de um momento de pandemia, em que pessoas perderam, assim, parentes de forma abrupta. Então, são sinais, assim, que a gente tem que olhar com todo cuidado, né? Esses sentimentos, né? Aqueles 3Ds, né? Desamparo, desesperança, né? Insatisfação com a vida, desemprego, né? Aposentadoria não planejada. Hoje, o suicídio está muito alto em povos indígenas. Por quê? Né? Os povos indígenas, o deus dele mora na floresta, a vida dele está na floresta. O que está acontecendo com a floresta? Está sendo saqueada dele, né? A
a floresta sendo queimada. Existem algumas categorias profissionais também que o índice tá em crescimento, né? Profissionais que lidam com situações limite, médicos, enfermeiros, né? Profissionais de segurança pública, policiais. Então, são alguns fatores de risco. Significa que a pessoa que se enquadra nesses fatores, ela vai cometer, como eu estava conversando aqui, né? Não, mas são fatores de risco, que a gente tem que tomar um cuidado, uma atenção toda especial. Ao mesmo tempo que existem fatores de risco, existe também fatores protetivos. Né? O primeiro fator protetivo é a informação, é a orientação, a educação, suporte social. Né? Então, aquela pessoa que começa a adoecer, que começa a deprimir, muitas vezes ela começa a se isolar, começa a se fechar. Então, toda a família precisa se responsabilizar também, né, com esse processo. Né? A gente precisa trocar essa palavra, culpa por responsabilidade. Né? Culpa tem um ar moral, um ar jurídico, vamos dizer assim, né, de imputabilidade. Mas responsabilidade, toda a família é responsável, muitas vezes, né, para perceber que aquele paciente, muitas vezes, está adoecendo. Vínculo familiar, então a gente precisa melhorar as nossas relações familiares. Né? Então, a maioria dos adolescentes que vem apresentando lá onde eu trabalho ideação suicida, comportamentos suicidas, a maioria, muitas vezes, possuem ambientes familiares caóticos ou são famosos filhos do quarto, né? Cada um no seu quarto, ninguém interagindo com ninguém, né? Então, assim, prestar bastante atenção. Religiosidade ajuda muito, né? Independente da religiosidade. Uma vida saudável, né? Práticas esportivas, culturais. E aquela pessoa que vai adquirindo, vai desenvolvendo uma habilidade para lidar com as questões, com os conflitos da vida, né? Por isso que tem aumentado muito também em adolescentes, porque hoje os adolescentes estão com muita dificuldade de lidar com as frustrações, né? Eles estão entendendo muitas vezes frustração com doença, com sofrimento. A vida não pode ter frustração. Felicidade a todo momento tem que ser estancada, tem que ser ostentada. Felicidade é um estado de humor eufórico e não é uma. Então, assim, isso também tem contribuído muito para essa questão. Vamos voltar para a filosofia que viver é sofrer. Como? Não entendi. Viver é sofrer, não tem vida sem sofrimento. Exatamente. É sofrer, angústia, isso é o normal e natural da vida. Sim. Mas tem se tentado viver sem isso, impossível. Exatamente. Entendendo assim, né, que eu gosto dessa palavra, as vicissitudes, ou seja, as condições existenciais, né? O que são condições? Condições humanas, ter que dar um sentido para a vida, muitas vezes, ou procurar esse sentido, dar conta desse sentido, né? Fazer escolhas, a cotidianeidade, ter que acordar cedo, ter que trabalhar, né? Ter que correr atrás. Isso são questões existenciais. São, vamos dizer assim, sofrimentos, né, próprios da estrutura humana. Agora, o transtorno psiquiátrico é outra coisa. É outra coisa. O transtorno psiquiátrico tem um quê, assim, tem uma dimensão de sofrimento. Mas nem todo sofrimento é um transtorno psiquiátrico. Vou dar um exemplo. Luto. Né? Por mais dolorido que seja, o luto não é uma doença, o luto não é uma patologia. Né? É lógico, ele pode vir a se tornar, né, se não for bem elaborado, se não for bem acompanhado. Né? Mas hoje é medicado. Exatamente. Existe hoje o que a gente chama de patologização da existência. Né? O Brasil é o país que mais faz uso de psicotrópicos. Ou seja, o que está nos dizendo? É preciso medicar situações em que não eram para ser medicadas. Por exemplo, dificuldades cognitivas, dificuldades de aprendizagem, são questões pedagógicas, não são questões médicas, vamos dizer assim. Então, o que a gente está dizendo? Né? Quando a gente fala dessa temática de suicídio, a gente fala de muitas coisas. Por isso que é um tema muito vasto. Não tem fim, na verdade. Até porque o que a gente aprende hoje é uma verdade contemporânea, entendeu? Sim. Ela é verdade para o agora, para a nossa realidade. Daqui a pouco mais, isso aqui
pode tudo ir para o lixo, praticamente, porque surgiu novas descobertas, novos entendimentos, e isso vai virar só um traço na história, uma compreensão cronológica. Então, a verdade é contemporânea na questão científica. Tá. Diogo, mas Beleza. eu acho que é um tema bem extenso, eu acho que a gente basicamente tratou das questões básicas, relacionais, Sim. um pouquinho de como que vem acontecendo ao longo da história. A Rose fez uma pergunta aqui referente à sua fala sobre a mutilação. Sim, vai lá. Você acha que a mutilação está associada a um pensamento suicida? A pessoa que se mutila já está pensando em suicídio? Não necessariamente, não. A automutilação, esse comportamento, não é considerado um comportamento suicida, né? Na verdade, é um comportamento muito comum entre os adolescentes. Na verdade, se a gente for fazer um estudo antropológico a respeito da automutilação, a automutilação ela acontece em várias sociedades. Ela sempre tem um caráter assim de inserção a uma cultura, vamos dizer assim. Existem sociedades africanas em que algumas tribos praticam automutilação, existem algumas experiências religiosas, né, de inserção ao fenômeno religioso, que a pessoa tem um autoflagelo, né? Então, assim, a automutilação, ela existe já há muitos anos, né? Agora, os adolescentes, principalmente a partir dos anos 2000, final da década de 90, que começaram a se mutilar, na verdade, eles também estão num fenômeno de inserção. Eles também estão pertencendo a um grupo. Eles estão pertencendo ao grupo das pessoas que sofrem, que sentem a dor, né? Geralmente, o adolescente, ele não consegue expressar essa dor, ele não consegue ser ouvido, muitas vezes, né? Esse é o perfil de pacientes que acabam praticando automutilação, e eles fazem a automutilação no sentido de materializar essa dor. Existem várias explicações a respeito da automutilação. Né, depois. Vai lá. Eu conheci um que ele dizia assim: quando eu me corto, dói só aqui. Exatamente. Agora, é sim um comportamento de risco. Geralmente, a pessoa que se automutila pode ter uma comorbidade psicológica ou psiquiátrica. Então, pode ter um transtorno de humor depressivo, pode ter uma questão de ansiedade. Acreditava-se há um tempo que, geralmente, pessoas que tinham transtorno de personalidade borderline, que é um transtorno em que a pessoa apresenta muita instabilidade emocional, muita distorção de percepção de si, do mundo, das pessoas, acreditavam que só pertenciam a esse grupo. Mas não, hoje percebe-se que várias pessoas que têm outras questões também praticam automutilação. Agora, dentre os adolescentes, adultos jovens e até adultos, assim, meia-idade, que tiveram tentativas de suicídio ou que morreram em decorrência do suicídio, existe um grande número de pessoas que se automutilavam. Então, mas não necessariamente é um comportamento. Muitas vezes o adolescente ele não tem a intenção, né, de tirar a própria vida. Como o Êxodo falou, ele quer se aliviar daquele sofrimento que é da alma. Existe um contágio psíquico, existe um efeito de imitação, vamos dizer assim. Vou dar um exemplo, né? Onde eu trabalho no ambulatório, eu tenho um grupo terapêutico para pacientes que praticam automutilação. E olha que interessante, certa vez um adolescente falou assim, olha, né, hoje eu me mutilo, eu me automutilo, eu sinto vontade de me automutilar. Mas num primeiro momento eu não sentia vontade. E aí o terapeuta questionou, mas então por que você se automutilou? Olha, eu percebi que as pessoas que são tristes, olha a associação que ele fez, tem depressão. Quem tem depressão se automutila. Eu estava triste, eu estava deprimido. Estou com depressão. Né? Exatamente. Então, assim, existe um comportamento de imitação. Tem um estudo que um psiquiatra fez uma vez numa escola, numa cidade assim mais rural, e a maioria se automutilava. Tinha uma turma lá de 30 alunos, 28 se automutilavam. Então é um fenômeno, vamos dizer assim, de imitação, mas não é para chamar atenção, é um grito de socorro, né? Lembrando que a gente fala de uma sociedade hoje de adolescentes nato-virtuais,
né, que vivem muitas vezes em seus quartos, né, os pais trabalham muito, muitas vezes isso não é para gerar consciência culposa, mas muitas vezes não tem essa escuta para esse adolescente, na verdade é um grito de socorro, é um sinal de alerta, opa, está acontecendo alguma coisa que eu tenho que prestar atenção. Diogo, legal, cara. Eu acho que o que a gente tem que deixar claro é não se ignorar, não achar, como muita gente fala, que é frescura, que é bobeira. Não se pode ignorar, Exatamente. tem que levar a sério isso. Uhum. E o melhor caminho diante de alguma suspeita, estar desconfiado de alguém que está vinculado, ou alguém que até que não tenha vínculo, mas que possa fornecer essa ajuda, é encaminhar para um profissional. Eu acho que Exatamente. não dá para arriscar, igual muita gente fala assim, se mata nada. Não. Não dá para arriscar, tem que procurar encaminhar para um profissional. E, de cara, qual o profissional que você consegue mais rápido? É um psicólogo? É um psiquiatra? Vai no que você conseguir primeiro. Exatamente. Ele vai entender que vai ser necessário encaminhar para outro, ou encaminhar para alguns outros, mas o que você tiver primeiro acesso, vai e busca essa ajuda profissional. Não vale a pena pagar para ver. Exatamente. E para quem não é profissional da saúde, né, muitas vezes fica essa dúvida, né? Como eu devo agir, como que eu devo falar, como eu devo intervir, né? Primeiramente, reconhecer o risco, perceber, né? Reconhecer que, olha, alguma mudança está ocorrendo, né? Naquele sentido que a gente falou, não patologizar tudo, tem comportamentos adolescentes que fogem um pouco assim, ao padrão, né? Adolescente, às vezes, ele é impulsivo, ele é inconstante, ele se deprime mesmo. Mas primeiramente, reconhecer o risco, reconhecer os sinais de alerta. Depois, ouvir, né? Nunca dar conselhos moralistas, vamos dizer assim, olha, isso é falta de pegar a enxada, isso é falta de lavar uma louça, isso é falta de Deus. Vai para o Não, é inferno. ouvir. Esse adolescente, se ele se sentir julgado, se ele não se sentir acolhido, ele vai se fechar, ele não vai falar. Até porque, de antemão, ele já entende que as pessoas não entendem ele. É muito comum essa fala, olha, os adultos às vezes não entendem meu mundo, não sabem qual que é a minha vibe, né? Então, ouvir. Depois que você ouviu, aí sim, tentar conduzir ele para uma ajuda. Lembrando assim, que se ele for um adulto, muitas vezes, se ele tiver num estado depressivo, muitas vezes uma pessoa em depressão, ela não vai pegar o telefone por si, ela não vai ligar, ela não vai marcar um especialista, porque muitas vezes ela não vai ter essa energia. Então, no primeiro momento é acompanhar, é estar ali junto, é conduzir, tentar sensibilizar familiares que têm uma aproximação, que talvez demonstre mais abertura, que são mais esclarecidos, tá certo? Então esses são os caminhos, assim, a princípio. Eu acho que é isso, né, Eda? Já deu uma hora aí de live. A gente pede desculpa pelo atraso, tivemos alguns problemas técnicos aqui. O problema foi o cara que está atrás do teclado. Era só clicar que entrava. Diogo, mas valeu aí, cara. Valeu, Edras. Falou, dá um abraço aí, São José, pessoal. Quem se encontrar conhecido nosso. O Fritz Tá certo. Aqui. Obrigado, pessoal, que se manifestou aqui. Valeu. Beleza. Aí, falou? E vamos. Valeu, Edras. Alguma coisa mais para frente aí. Tá certo. Tchau, tchau, tudo de bom aí. Valeu, Diogo. Acompanhou a gente aí. Tchau, tchau. Tchau.